Já foram candidatos presidenciais em 2016. Na altura, Vitorino Silva foi o sexto mais votado, com 3,28% e cerca de 152 mil votos. Bem-vindos, Marisa e Vitorino. Ditou o sorteio que seja o Vitorino Silva a começar. Vitorino, além de ter sido já candidato uma vez, como eu agora lembrei, à Presidência da República, já foi à Junta de Rãs, por mais que uma vez, à Câmara de Valongo e à Câmara de Penafiel, à Assembleia da República com o RIR. Isto é quase uma segunda profissão, calceteiro e candidato. Não, a profissão não é política. A política não é profissão. E há muita gente que vai para a política a pensar que é uma profissão. Aliás, há muita gente que nunca fez nada na vida a não ser política. Inscreveram-se nas jotas partidárias e depois estão lá no Parlamento até aos 50, 60 anos e se lhes perguntar o que é que fizeram, a profissão era à toa, porque deputado não é profissão. Política não é profissão para ninguém. Mas o Vitorino Silva só não fez mais política, vamos dizer profissionalmente, porque não foi eleito na maior parte dos casos. Não, a minha pergunta é esta: o que é que o faz correr? O Vitorino, já passaram 20 anos, mais de 20 anos, desde aquele abraço que o celebrizou a António Guterres. Foi eleito para a sua junta de freguesia, mas depois, ao contrário de uma expressão sua, o povo não quis o Tino. Não, quis. Então o que é que aconteceu? Eu explico. Eu fui presidente de junta em 1993, com 60 e tal por cento. Rãs não se discute. Não, discute. Se eu não puder discutir Rãs aqui... não é nesse sentido. É evidente que aí o Vitorino foi eleito. Eu não posso tirar Rãs da minha história. E depois fui reeleito quase com 80% dos votos. E na altura dei o abraço ao Guterres e a minha vida mudou. Os focos, Lisboa, Margarida Marante, Hermano José. E a vida de Lisboa não é fácil. Imagina um jovem com 27 anos e em que... muito intensa, e em que um dia chego a casa às 4 da manhã, e quando chego a casa tarde, vim de Lisboa, vim de reuniões políticas, porque a política é muito absorvente, chego a casa, abro a porta devagarinho, entro, tiro o sapato sem fazer barulho, vou pelo corredor, entro no quarto, e quando chego à cama, numa ponta da cama estava a minha mulher, a Céu. No meio da cama estava a minha filha, a Catarina. E eu entro, penso que não incomodaria ninguém, e quando me deito e pensava que já estava safo, a Catarina, com o pezito, disse-me: vai embora, pai. A Catarina tinha 1 ano e meio. E foi a minha primeira direta. Naquela noite não dormi, ainda bem que não dormi. E tentei perceber o que é que se estava a passar ali. E eu tinha um mundo à minha frente. O mundo dos focos, da luz, da ribalta, da política, do poder. E tinha um mundo ao meu lado, que era ver a minha filha crescer. Optei por ver a minha filha crescer. Vitorino, e hoje não estou a pedir, vou responder já. Vou responder. E deixei a política aí, tive um tempo sem ir a votos, porque precisava de crescer ao ver a minha filha crescer. Depois fui candidato a Valongo, sim senhor, que é a terra da minha mulher, era onde temos um restaurante com sogros, e onde vivo em Rãs, mas a minha mulher é de Valongo, e um dia fui candidato. Temos terra, somos semente. Não podemos historiar tudo. Não, deixa eu explicar. E aquele movimento chamado Terra, somos semente, ficou à frente do Bloco de Esquerda, ficou à frente do PCP, porque eu sempre fui a votos, fiquei à frente de partidos que andam cá há muito tempo. Ponto. Eu não estou ali mesmo no carro vassoura, porque eu sempre fui a votos, nunca fiquei a ver do carro vassoura. E há muita gente que, quando me anuncia, pensa que eu concorro para ficar a ver. Depois Penafiel. Penafiel fui a terceira força política. Tenho membros na Assembleia Municipal. No partido, criei um partido que me disse ontem que está legalizado, que na altura teve um certo problema para poder ser legalizado, teve ali um estouro, e fui a votos. No mês e tal, fomos a votos. Conclusão, Vitorino, agora temos mesmo que concluir, e antes de ouvir a Marisa também. Se o Vitorino Silva agora está a ter uma notoriedade, até como me lembrava ontem, não teve nas anteriores presidenciais, está a participar em mais debates, e teve 152 mil votos, se não tiver algo parecido, desta vez considera uma derrota, é isso? Não, claro, isto é assim, o objetivo da minha candidatura é ter mais um voto. Eu sei que estás aí em casa, as pessoas esperam em casa, esse voto pode ser tu. Não tenho dúvidas nenhumas que há muita gente que vai dizer: esse voto que tu precisa, vou ser o que te vou dar. E tenho a certeza absoluta, porque eu há 5 anos, nesta altura, não tinha um frame de televisão. Eu, neste momento, não tenho... Há 15 dias o telefone me tocava, não tenho agenda, já tenho 2 agendas, porque eu já não consigo, está a ver, no fundo, atender todos os jornalistas que estavam distraídos, porque o Tino já cá estava, o Tino era a mesma pessoa, tinha as mesmas ideias, sabem que eu, quando falo, sou levado a sério, sou percebido, só que não sei porquê, ou sei porquê, eles não me ligaram nenhuma. Marisa Matias, comecemos também pela sua ambição eleitoral. A Marisa é apoiada por aquela que é a terceira força política no país, quer em presença parlamentar, quer na maioria das sondagens. Surge na maioria das sondagens em 5º lugar. O que é que está a correr mal? Bem, antes de mais, boa noite. E quero cumprimentar também o Vitorino Silva. E a Marisa. E aproveito também, deixe-me dizer, para cumprimentar a RTP na sua pessoa, porque
Acho que é muito importante em democracia que os candidatos possam debater todos em condições de igualdade, como sempre defendi, e fico muito contente que a RTP tenha permitido que possamos ter estes debates. Acreditamos que era essa a nossa obrigação desde logo. Fico muito contente, eu quero dizer que os debates que faço na RTP é nas portas de fundos, é na RTP3. Pronto. Eu não jogo na Liga dos nos campos. Mas a RTP3 tem sinal aberto do país inteiro através do TDT, vale a pena dizer isso. Mas quero dizer que ontem o debate na RTP3 teve 300 mil pessoas, na altura em que estava aqui um homem que, à partida, ia ficar fora de jogo, e houve 300 mil pessoas, que não é normal. Em média, o que significa que mais ainda contactaram com o programa. Vitorino Silva. Só para responder isto, é claro que eu ouvi falar em esquerda, a minha candidatura também é uma candidatura de esquerda, mas às direitas. Pronto, eu assumo como um candidato que tem uma candidatura de esquerda às direitas. Também ouvi falar em sondagens. E claro que a sondagem, a única que eu acredito é aquela que é verdadeira, que é o voto do povo. Ainda há pouco, e há muitas empresas de sondagens que têm a sua sede dentro de certos partidos. A primeira questão é quem faz as sondagens, quem manda fazer as sondagens. E eu acho que era isto que não acontece, porque não há muita verdade. As sondagens têm que estar identificadas. Ou estão identificadas. Eu nunca apareci na sondagem, e esta sondagem que apareci, a última, puseram-me em que não tinha votos no Porto. Alguém acredita que eu arranjei 7.000 assinaturas no Porto, que eu não tenha votos no Porto? No fundo é onde eu tenho o bastião, no meu distrito. Alguém acredita que eu não tenho votos de mulheres? Alguém acredita que a minha filha, que a minha mulher, que as minhas não votam em mim? Isto é, eu não acredito em nenhuma sondagem, não acredito, porque a pior coisa que pode haver é que quando não dão não às pessoas e chamam outros. Ainda agora na TV vejo sempre sondagens, nunca puseram a fotografia. Não, só para terminar. A Marisa Matias no Parlamento Europeu, alguma sondagem da Pitagórica, em que pôs os votos que Marcelo teve e a percentagem, e também a nível de europeu, em que pôs os votos da Marisa e também pôs a percentagem. Eu que tive 150 mil votos, não pôs. Tiveram vergonha, até porque há o boicote no MEI, em que tem os resultados de há 5 anos atrás, tem 9 candidaturas, o MEI tirou a minha fotografia, tirou o meu resultado. Vitorino, eu comecei por lembrar os 152 mil votos, não, mas os 3,28%, portanto essa nota já foi colocada logo no início do nosso debate. Eu queria saber porque é que considera que António Costa fez bem em não indicar um candidato e se está mesmo convencido que ele fez isso também a pensar na sua candidatura? Não tenho dúvidas nenhumas. O António Costa sabe que precisava do Marcelo e o Marcelo precisava do António Costa. Andaram este tempo todo a embalar um ao outro. Já são grandes demais para se andarem a embalar. Embalaram-se porquê? Porque o Costa não queria deixar de ser Primeiro-Ministro e o Marcelo Rebelo de Sousa sabia que ia à segunda volta e precisava de apanhar o filão no fundo do Partido Socialista. Porque eu tenho a certeza que se o Partido Socialista votar em massa no Marcelo e o Marcelo tiver 70%, a primeira pessoa a ser, está a ver, no fundo, posta de lado vai ser o António Costa, tenho a certeza absoluta, porque estão tão próximos. Vai ser colocada de lado como o Marcelo Rebelo de Sousa garante que é o mesmo. Porque nunca mais vai precisar do António Costa. Eu tenho a certeza que o Marcelo vai mudar isto aí, porque não tenho dúvidas nenhumas, Portanto, o segundo mandato de Marcelo será fatalmente diferente do primeiro se for ele o candidato vencedor. Eu não conheço facas de 1 quilómetro. Quem é que espeta facas? Quem está muito próximo. E estão próximos demais. E não tenho dúvidas nenhumas que a partir do momento em que o Marcelo não precise do Partido Socialista e for eleito, tenho a certeza absoluta que o Costa tem os dias contados. Vitorino, mas Marcelo foi um bom ou um mau presidente? O Marcelo fez coisas muito bem, como eu tenho a dizer, e outras coisas esteve distraído. Eu costumo dizer que o Marcelo tem uma característica que eu gosto muito nas pessoas, que é a inteligência e a esperteza. Não tenho dúvidas que o Marcelo é muito inteligente, também é esperto, e às vezes pôs a esperteza à frente da inteligência. E eu acho que a esperteza tem que ser o tempero. Mas isso aconteceu, por exemplo, quando? Exemplos concretos disso? Tantas vezes, mas muito. Mas um exemplo concreto? Não, eu quando digo, entanto, eu tenho a certeza que o Marcelo sabia tudo o que se passava, porque se o Presidente, Comandante Supremo das Forças Armadas, e aquilo tinha a ver com armas, não sabe, porque ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Claro que neste país é muito mais fácil despedir de diretores regionais do que o Ministro, porque há muito mais diretores regionais que ministros. Toda a gente sabe, está a ver? Outro exemplo, quando foi a primeira pessoa a ficar em casa e vir para a varanda, fazer aquele espetáculo e não sei o que mais, eu acho que se devia resguardar, porque o Covid andava aí e as pessoas não sabiam qual era o verdadeiro Covid. Eu acho que isto é um exemplo, talvez, eu quando disse, e não sou eu que digo, porque há frases minhas que é a voz do povo.
Eu há dias, numa entrevista, eu disse, o nosso Presidente às vezes apalhaçou as funções de Estado. E quando digo apalhaçou, está a ver, apalhaçou porquê? Porque é o povo que me diz ao assinar, está a ver, gente que votou Marcelo e que diz que não vai votar, está a perceber, que não se revê na maneira do Marcelo ter atuado em alguma parte do seu mandato. Eu tenho a certeza, se o Marcelo comentador tivesse falado do Marcelo Presidente, eu acho que o comentador não estava muito longe daquilo que eu disse aqui sobre o Marcelo. Vitorino, a pandemia provou que Portugal só pode existir no contexto desta União Europeia? Não, eu vou dizer, a pandemia provou que não há amor e que chegou a todo lado e que provou que o mundo, eu pensava que estava muito evoluído, que as tecnologias mandam muito e não mandam nada. Que eu vi grandes potências, vi grandes países que têm grandes cientistas e que... Mas não foi a ciência e a tecnologia que em menos de um ano nos trouxe a vacina, por exemplo? Foi a ciência, mas não podemos... E a tecnologia está associada. Não podemos deixar de lado tamanha força da natureza. E a natureza não pensa. E às vezes o homem pensa que pode controlar a natureza. A natureza não pensa e é bem que não pensa. Mas tenho a certeza que esta pandemia vai passar, não tenho dúvidas nenhumas, e o mais difícil de ter passado foi o medo, e sim que as pessoas hoje já não têm medo. Mas deixe-me repegar na questão europeia, porque vai chegar bastante dinheiro para Portugal, porventura uma ajuda como nunca tivemos, pelo menos num período de tempo tão curto. São mais de 45 mil milhões em previsão e fundo perdido nas chamadas subvenções, 15 mil milhões. O Vitorino Silva levantou dúvidas sobre se este dinheiro era para devolver, não era para devolver, era para ter que se pagar, que não há, por assim dizer, ninguém dá dinheiro a ninguém, mas este das subvenções acredita que não vai ser para devolver. Eu não duvido que o dinheiro vem. Agora, eu sei, e nós somos da mesma geração, há muito tempo, desde que me lembro, vieram sempre carradas e carradas e carradas de dinheiro. Mas então, eu não o vejo. O povo enorme, aquele povo avulso, aquele povo que sofre. Vivemos num país em que tem 700 mil pessoas sem médico de família. Eu quero perguntar aos candidatos, aos outros 6 candidatos, se têm médico de família. Portanto, é uma pergunta tão simples. Tem tanto dinheiro para a saúde e há 700 mil candidatos que não têm médico de família e eu quero saber se o Marcelo tem médico de família, se a Marisa, do Tiago... O Vitorino tem médico de família? Eu tenho médico, mas fico triste que há muita gente que não tem. Tem um hospital próximo que serve meio milhão de pessoas? Que serve 500 mil pessoas, mas que não tenham ressonância. E aquele hospital, bem as pessoas da terra da avó do Marcelo. As pessoas da terra da avó do Marcelo... Bem de Solico, veio para Penafiel, um hospital que tem 500 mil pessoas e não tem uma ressonância magnética. É uma vergonha. Aqueles milhões e milhões e milhões que vieram nestes últimos 40 anos... Mas, portanto, não duvida que este dinheiro vem, está a duvidar que ele seja bem aplicado, é isso? Não, o importante é saber até onde é que vai chegar. Isto assim, o dinheiro... Eu vou explicar de uma forma simples, que é assim que eu consigo que as pessoas em casa percebam. Imagina a presa do dinheiro, não é? E depois há muitos campos à volta da presa. Quem abre a presa, e são os políticos... A presa é onde está a água, não é? Não, o dinheiro. Para onde é que o dinheiro vai logo? Vai para os campos mais perto da presa. E quando a presa fica vadia, dizem assim, opa, a água não chegou aos campos longe, vamos deixar que torne a encher a presa, e é sempre o mesmo isso. Os campos que apanham a água são os campos ao pé da porta. E nós temos que pôr os campos longe da porta, perto da presa, e é isso que nestes 40 anos não se fez. Vitorino, com que país é que sonha? O país que o Daniel sonha, aquele país onde nascemos, e não nascemos aqui por acaso. Ou seja, eu não gostaria de ter nascido em mais nenhum país que não fosse Portugal. E o que é que mudava de essencial no país, se tivesse poder para isso, ou se pudesse ter o poder de influenciar que tenha um presidente? Onde é que mexia primeiro? Ou seja, tentava não aprofundar o que não tem sentido, porque os políticos aprofundam muito o que não tem sentido, e temos que perceber que muitas vezes a conversa, às vezes teve a sua época. Às vezes é conversa demais e menos ação. Eu punha a ação à frente da conversa porque vivemos num tempo em que metade do tempo que se faz em televisão é de debate. Debate-se muito e faz-se pouco. Vitorino, diz coisas como a minha mensagem é a verdade do povo, a primeira coisa que faria era homenagear o povo, certo. O povo nunca teve poder. Isto é populismo. Não é populismo. Isto é assim, eu gosto muito de história, sempre fui muito bom aluno de história. Uma das maiores designações de populismo, ou das mais óbvias, é uma separação entre povo e elites e aparecer alguém que quer ser a voz do povo. Não, eu estudei em história, havia a burguesia, havia a plebe, há quem chame plebe, e o clero, né, o poder judicial, já tiveram muitos poderes. Em 900 anos de história, o povo foi sempre figurante, nunca foi papel principal. Ou se Portugal só teve um Papa, ok? Só teve um secretário-geral da ONU, né? Em muitos anos de história,
porque não também termos em 900 anos de história o povo a presidente? É possível, se foi possível ter um Papa, um secretário da ONU, é possível neste país um dia o povo subir à varanda, porque o povo esteve sempre em baixo a bater palmas.